Oi, tudo bem? Bom dia. Então, gente, eu estava aqui pensando. Ontem à noite eu vi uma notícia de que Portugal pretende expulsar, né? Entre aspas, a palavra expulsar é muito pesada, né? É, cerca de 5.000 brasileiros de Portugal, né? Querem mandar embora mais ou menos, né? Cerca de 5.000 brasileiros. Aí eu fiquei pensando, nossa, é muita gente que o sonho vai vir por água abaixo. Mas aí eu fiquei pensando o que levou ou está levando os países a fazerem isso. Porque você veja, a pessoa às vezes vai para outro país e por estar em outro país, né, como eu já ouvi de um amigo, inclusive um amigo português, chegam lá e fazem coisas que aqui provavelmente eles não fariam, porque aqui, claro, aqui são conhecidos, né, e né, tem a identidade conhecida, né? E lá não, né? Lá acabam, digamos assim, abrindo o leque do pavão, né? Em todos os sentidos, né? Eu acho assim que nós temos que parar um pouquinho com essa nossa característica. Não digo eu, porque eu não fui criada assim. Para zombar, para tirar sarro. Meu pai não era assim, então eu não tive esse exemplo em casa. Não era um homem de fazer piada, né? Por ser descendente, por ter descendência germânica e polonesa, então ele tinha uma característica mais séria. Tudo para ele era sério, né? Eu lembro que até para dar risada alta ele não gostava, ele dizia que não podia dar risada alta. Então a nossa risada sempre foi contida, aquela gargalhada, né? E, e era um homem muito honesto, assim, né, com as coisas, né? Tanto é que ele não foi muito longe na vida justamente porque ele não tirava vantagens de certas coisas, né? Às vezes falavam assim, não, o senhor pode levar isso daí, não sei o quê, né? E não, ele não fazia isso. Era muito difícil. A não ser que ele encontrasse alguma coisa na rua, que às vezes eu, depois de idoso, ele às vezes encontrava alguma coisa jogada na rua, ele trazia. Começou a juntar coisas, né? Mas acho que isso já era coisa da velhice mesmo. Então, o que eu queria dizer é que nós temos uma característica, nós brasileiros, né? Então, por isso que eu disse, eu não me incluo nisso, porque eu não tive esse exemplo em casa. Mas a maioria dos brasileiros tiram sarro, fazem piada, brincam com tudo, né? Quando você brinca com os teus amigos e curte ou tira sarro de alguma característica dele, eu acho até que ele pode até não gostar muito, mas por educação, né? Às vezes até por ser aceito pelo grupo, acaba aceitando. Mas você veja, tem pessoas que não gostam, né? Não gostam. E os europeus, por serem mais fechados, né, terem uma educação mais assim, é, por serem até mais cultos, eu acho, né? A cultura deles é diferente, é milenar e tudo, né? Eu acredito que eles não façam esse tipo de coisa, ou se fazem, façam de uma maneira mais contida. Por exemplo, se você vai lá em Portugal e de repente em Portugal, ou em qualquer outro país, né, nos Estados Unidos, por exemplo, e eles começam a fazer piada de você. Você até pode achar nos primeiros momentos assim engraçado, tal, simpático e tal, mas quando é em demasia,
aquilo chega a ofender, né? Você já passa a não gostar mais, né? Então, nós temos essa característica, né, se fazemos aqui com os amigos, com os parentes, esse tipo de brincadeira, acaba fazendo lá e num país em que você está pisando, que não é o seu, que é outra cultura, e você começa a tirar, a se divertir da maneira de falar ou da maneira de se expressar daquele país, as pessoas não vão gostar, gente, sabe? Então, aos poucos, eles vão ficar com raiva mesmo, eu acho, sabe? Com raiva mesmo. Quem que é esse aí que vem aqui e fica se divertindo da nossa cultura, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de falar, né? Então é a mesma coisa que eu falar português e ir lá digamos, para a China e ficar tirando sarro dos chineses porque eles falam chinês. Você entende? É a cultura deles, né? É a cultura deles, então nós não podemos fazer isso, gente, porque ofende, né? Outra coisa que eu pensei também, talvez também seja relacionado à moral, né? Porque como no Brasil, um país muito alegre, tem aquela cultura do carnaval, então é muito calor, né, e tem, foi cultuado essa coisa de atrair os turistas com as mulheres, né, com as mulheres bonitas, vistosas, né, aquela oferta dos cabarés, aquela coisa toda, né? É, então, o comportamento pode ser também agressivo para eles nesse sentido, né? Então, quando a gente vai... olha, eu nunca saí do Brasil, gente. Mas o dia que eu visitar um país estrangeiro, eu vou tentar antes observar qual é a cultura deles, o que é normal para eles. Por exemplo, se uma camiseta ou sem camiseta, ou se um shorts pode ir em qualquer local, né? Eu sei que em certos países não é a bermuda, por exemplo, shorts, né? Não é bem aceito em todo local, mas para nós né? Porque o Brasil é um país tropical, né, gente? É um país que tem muito... olha qual a extensão enorme de praia que tem o Brasil, né? Então, eu não digo aqui em Curitiba, porque Curitiba tem um clima mais frio, né? Claro, nós temos calor também. Quando faz calor, faz muito calor. Mas aqui a gente não... a gente se veste mais, né? Não se mostra tanto, sabe como? É nesse sentido que eu quero dizer para vocês. Então, e não é porque a pessoa é mais velha, porque vai reparar, não é, porque hoje nós estamos nesse contexto global, né? Tudo interligado, a gente vai aprendendo a aceitar mais as coisas. Às vezes causa estranheza certas coisas, mas isso sempre existiu, sempre foi assim, né? Aí a gente começa a lembrar, não, mas sempre foi assim e tal, né? E, por exemplo, quando eu era menina, lá no interior, né? Quando tinha uma pessoa, um homem afeminado, né? Ou uma mulher que prestava serviços aos homens, né? Se vestiam assim, por exemplo, elas passavam rouge, o rouge é o blush de hoje, né? Passavam rouge, né, e usavam a roupinha mais curtinha, né? E ficavam lá em determinados lugares, né? Então eu lembro que minha avó disse, aquela lá é a moça da vida, né? É a moçada que ganha a vida assim, né? Então, e os homens afeminados as pessoas achavam engraçado, né? Era diferente, não se achavam com aquela assim, ai que horror, não. As pessoas se divertiam com essas pessoas. Então é assim, então cada lugar tem um jeito de... Então era uma coisa mais leve, né? Mas
por exemplo, se em outro país as coisas são mais contidas, digamos, as pessoas que são assim são mais contidas e se escondem, o brasileiro se mostra, tá? Sai daqui, por exemplo, eu não sou gay, mas lá vai demonstrar que é gay, né? Tipo assim, ninguém tá me vendo aqui, aqui eu posso ser quem eu quero ser, né? E aí chega muito. Qual é a visão desses outros países? Que o Brasil é um país muito liberal, né? Muito libertino, muito imoral, né? Então, mas o que pesa mesmo, gente, né? O que pesa mesmo, eu acho que é a imoralidade, que para eles talvez, não estou dizendo que não tenha, mas, por exemplo, eu ouvi dizer que em certos países as mulheres não são as mulheres que, digamos, que prestam serviço sexuais aos homens, elas não podem ficar nas ruas. Elas têm um bairro, um local onde os homens vão procurá-las, né? No Brasil, não. No Brasil, ficam em qualquer lugar, né? Inclusive, se misturam na sociedade, bem vestidas, bem perfumadas, com comportamento adequado e ninguém percebe, né? Então, isso eu ouvi de alguém que frequenta, né? Isso faz muitos anos já. E que é assim, né? Que às vezes elas são mais comportadas do que as próprias casadoiras. Então, e é o que atrai os homens, né, também, né? Porque bem vestidas, bem perfumadas, educadas, né? E, e, e discretas, né? Então, é assim, gente, então é diferente a cultura. Tá? Se aqui ficam nas esquinas, que eu já vi várias vezes, gente, é só passar pela Avenida Visconde de Guarapuava, você vê durante o dia mesmo, né? Só não entende quem não, só não vê quem não observa. Eu sou muito observadora, né? Então é assim, gente. Então aqui no Brasil é diferente. Em outros países eu ouvi dizer que é assim, que tem local apropriado, tá? Que ela não fica em qualquer local. Tanto as mulheres quanto os homens que talvez prestem serviços também em todos os sentidos, né? Para homem, para mulher, né? Então são coisas que nós precisamos repensar e refletir. E refletir por que nós estamos sendo tão rejeitados assim, né? Por exemplo, tem, se eu não me engano, na Suécia, não, na Suíça, um vizinho não pode escutar o outro, não pode nem puxar a descarga. Eu vi um vídeo do Via Infinda no YouTube, ele mostrando, eles foram visitar o país, e lá é um silêncio e as pessoas, assim, denunciam, né? De determinado horário lá, você não pode nem puxar a descarga. Né? Então, claro que chega a ser um absurdo, mas a pessoa convive com aquilo, acostuma-se àquilo, e depois quem vai lá e sai dessa regra, é claro que eles vão achar estranho, porque para eles aquilo já é rotina. Então a gente tem que repensar, sabe? Repensar, nós somos muito deslumbrados. A minha irmã caçula às vezes diz, você é muito deslumbrada com as coisas, porque eu fico, assim, né? Mas então é uma coisa que a gente deve ficar contida, né? Para certas coisas, não ser tão deslumbrada, vai em outro país e vai pensar, nossa, quem fica dando risada alta, é claro, eu nunca fui visitar país nenhum, né? Eu não tenho nem passaporte, gente, tô louca para fazer passaporte. Mas eu fico pensando, mas para que eu vou fazer passaporte se estão rejeitando todo mundo em todo lugar, né? É melhor então eu aproveitar a vantagem
de não pagar, de pagar metade ou não pagar o ônibus e ficar pulando de estado em estado e visitando o Brasil todo. Já pensou? Ai, que lindo! É assim. É, pois é, tô louca para fazer isso, mas agora eu tô meio preocupada, né? Mas enfim, então é isso, gente. Então a gente tem que parar com essa coisa, sabe, de ficar, chegar lá no país, começar a fazer batucada, só porque é brasileiro vai ser bem aceito, vai ficar fazendo bagunça na rua. Não, observe as pessoas e haja como as pessoas de lá. Porque caso contrário, você vai ser rejeitado, você vai ser olhado, né? Nossa, que bagunça, por que essa bagunça? O que que acontece? Então, essa coisa de ser muito criançana, né? Nós temos esse espírito muito crianção, né? A criança fazendo piada com o amiguinho, ou a criança fazendo bullying com os amiguinhos, né? Os pais também ensinando os filhinhos a beijar, pequenininhos. Ai, que bonitinha, tua namoradinha. Gente, a criança é criança, não façam isso. Ela vai achar aquilo normal e vai começar cedo tudo, né? Até a libido vai ser liberada, libertada, vai ser acionada, porque desde criança já está beijando a amiguinha, né? Então, é uma coisa assim, tem que repensar, sabe, gente? Tem que repensar. Dizem que as meninas estamos com a libido já ficando mocinhas muito cedo, né? É por causa dessa, desse botão que estão acionando muito cedo, né, para a criança. Tá achando bonitinha, bonitinha, gente. Deixa a criança ser criança e aos poucos ela vai descobrindo as coisas, né? E é assim, né? As mãezinhas beijando as meninas, né? As filhinhas na boca. Eu faço isso, gente. Eu faço, tá liberando, você vai estar beijando na boca. Isso aqui é muito sensível, gente. Você tá acionando o botão da libido, né? E muito provavelmente a libido de uma maneira que ela vai achar normal beijar a amiguinha. O filho, o homem também, mesma coisa. Esse é o meu pensamento, gente. É o meu pensamento, só não vê que, quem não quer, sabe? Então, tem muita gente que vai condenar, vai dizer, não, não é nada disso. É assim, gente. É assim. É sim, também é, entendeu? Não estou dizendo que é só isso, mas também pode ser isso, né? E, tá, e daí um adulto vai chegar perto da criança que é, sei lá, tio, primo, o irmão mais velho, o primo mais velho, vai fazer a mesma coisa e daí ele vai achar normal, porque a mãe e o pai fazem isso, né? É assim. Criança não entende. Quando ela é criança ainda, ela não entende, né? Ela não entende, gente. Então, se o pai e a mãe faz, então é normal, né? Para ela é normal, se outra pessoa vir fazer o mesmo. Então, pensem um pouquinho, deixem de ser criança, deixem de ser tão sarristas, de fazer bullying, sabe, essa brincadeira boba. Nossa, saiam dessa criancice, gente. Ai, eu acho muito criancice isso, sabe? Aí vão dizer, ah, mas sério demais, é chato demais. Não é, gente. Não é chato demais, né? Se você não gosta de uma brincadeira ou você sai de perto, né? Não precisa ser nem não quero isso. Não, você não, nem precisa dizer nada, simplesmente se retira, vai para conversar com outro amigo e tal. Não dá corda, não dá corda, né? E
porque machuca. A pessoa não vai dizer, vai achar engraçado e tudo, mas lá no íntimo dela, ela diz, o cara me encheu o saco, é, tirou muito sarro de mim, aquela coisa toda, e daí vai falar mal de você sem nem ficar sabendo. Então é isso, gente, é isso que eu queria dizer. Tchauzinho, bom dia. Hoje é dia 3, né? 3, terça-feira. Curitiba tá nublada, choveu durante a noite, a madrugada, choveu um pouquinho de manhã, ali por 8, ali por 7h30, continuou chovendo. Agora nesse horário tá tudo molhado ainda, mas não tá chovendo. Vamos ver se o tempo melhora. Beijinhos, tchau, gente.